Números 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para oferecê-las a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 carneiro. E 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 novilho, 2/10 para 1 carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, servos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Números 29. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite,
3/10 para o novilho e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois do 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No 8º dia, tereis dias de solenidade, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos, as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Números 30.
E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligada a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha na sua mocidade, em casa de seu pai.